E meus jovens, como é que vocês estão? Está começando mais um podcast, o nosso Hopecast, né? O podcast da classe Hope, a classe jovem da Escola Sabatina, da Igreja Central de Vitória, no Espírito Santo. E, mais uma vez, começando um estudo da lição, essa lição nova, né? A quarta lição do trimestre. E nós temos o título, né, esse trimestre, Princípios da Educação Cristã. Durante todo esse trimestre, até o último fim de semana do ano, nós estaremos aí estudando algumas temáticas que são ligadas diretamente aos princípios da educação cristã. E estamos hoje na segunda semana, né, na segunda lição, e o título da lição dessa semana é O Deus Criador. Mas claro, vocês já sabem, eu não estou aqui sozinho, estou aqui com uma galera muito boa mesmo e vou apresentá-lo para você. Primeiro, começando para quem já é de casa, nosso querido Galter. E Galter, como é que você está? Alô, meu parceiro Ronald, estamos melhores do que merecemos, creio eu. Bom demais estar aqui mais um dia, gravando mais um episódio, mais uma lição que está começando. E hoje, também, como é de praxe, a gente tem aí uma galera mais do que extraordinária, gabaritada e preparada para bater esse papo maneiro que a gente vai bater aqui agora. Tamo junto aí, vamos que vamos. E claro, o nosso time da pesada aqui, vamos começar com um cara que eu gosto muito, um cara que tem um nome parecido com o meu, né, minha versão brasileira aí. Diga lá, Ronaldo, como é que você tá, meu amigo? E aí, gente, boa noite e tudo mais. Quero agradecer pelo convite e tudo mais, tô bem ansioso. E agradeço, né, pela oportunidade de a gente poder estudar a lição e tudo mais. Vamos que vamos. Show de bola, todos ansiosos assim, para poder estudar a lição, vai ser top. E claro, porque temos a presença dele também, nosso querido Osman. Diga lá, Osman, como é que você está? E aí, gente, como tá todo mundo? É um prazer muito grande estar aqui também, participando aí pela primeira vez do podcast da Hope. Espero também poder ajudar e sempre aprender bastante, né, nesse estudo da lição. Estamos aqui para discutir, para aprender junto mesmo. Maravilha, meus queridos. E vamos dar a introdução aí, né, dar um início ao nosso estudo da lição. E eu achei bem interessante o estudo da lição como o tema principal dessa semana, né, o Deus Criador. A gente, de certa forma, na lição passada, estudamos um pouco de como seria essa intimidade com Deus, e agora nós temos uma característica desse Deus que nós estamos conhecendo, que é o Deus Criador. Eu achei interessante porque a lição essa semana é uma coisa que geralmente faz muito, né? Geralmente, durante a semana, a gente lê alguns textos específicos na Bíblia, né? Só que essa semana não. Essa semana a lição deu pra gente um capítulo inteirinho do livro de Gênesis, né? O capítulo foi o capítulo 1, que fala sobre todo o processo da criação do mundo. E eu achei isso muito legal porque a gente vai de como a Terra era até, né, como a Terra ficou na finalização desse processo da criação do mundo. E interessante é que a lição traz para a gente aqui uma das imensas características de Deus, que é o ser criador. Deus é aquele que cria, né? Ou seja, nós somos criaturas e Ele é o nosso criador. Mas o mais legal disso é que a gente percebe ali que a cada dia Ele vai criando uma coisa diferente. E aí eu estava ouvindo alguns podcasts, né, algumas coisas que também falam sobre a lição, sobre o estudo da lição, e um rapaz, atenção, que ele comentou sobre a origem das palavras em hebraico, que estava ali no primeiro capítulo de Gênesis, né? E ele traz ali uma palavra chamada barar, ou barar, né? Que dependendo da tradução, tem a ver com a palavra criador, né? Criação. Por que eu achei essa palavra interessante? Porque, na verdade, essa palavra, bará, ela não aparece de novo na Bíblia, fora desse contexto de da criação do mundo. Então, por exemplo, quando tem alguém criando alguma coisa, né, um discípulo ou um personagem bíblico,
não é utilizada essa palavra, né? Essa palavra geralmente ela é utilizada somente quando se trata da criação do mundo. E por que que isso acontece, né? Porque essa palavra ela é algo que denota não o simples fato de criar, mas você fazer aquilo porque gosta, né? Aquilo porque você tem uma certa semelhança com o que você está criando. Tem um significado muito maior por trás disso. E o que eu achei interessante, e eu já passo a palavra para os meus queridos aí, que na hora, né, quando eu estava lendo a lição e tudo mais, quando fala da parte de criação do homem, né, criação do homem, criação da mulher, eu me lembrei de um jogo que eu era muito viciado há um tempo atrás, que é um jogo chamado né? Muitas pessoas aí conhecem esse jogo. E nesse jogo eu tive a oportunidade de criar um personagem, né? Com o passar do tempo, esse jogo foi se modificando, foi melhorando e foi detalhando essa parte de criação, né? Antigamente, se você pegar o The Sims 1 aí, você tem certas limitações na criação do caráter do seu personagem, né? E também na roupa, na etnia e etc, nas características físicas também. Mas se você pegar o The Sims 3 ou 4, nem sei qual é a versão que está atual, você percebe que existem muitas coisas que a gente pode modificar e que a gente pode detalhar na criação desse personagem no jogo. E eu acho isso interessante porque quando Deus criou Adão e posteriormente criou Eva, ele detalhou o caráter de Adão, né? Ele detalhou o caráter de Eva. Então, muito do que Adão, muito do que Eva tinha, né, demonstrava, falava, agia, estava ligado diretamente com essa criação de Deus. E eu achei isso muito legal, interessante, e a lição aborda isso de forma detalhada com o semana. E aí, vou aproveitar aí para perguntar ao nosso querido Galter aí, o que ele achou da lição dessa semana, né? Quais pontos que ele achou mais interessante que ele pode compartilhar com a gente aí. Diga lá, Galter. Pois é, essa puxada aí que você deu pro The Sims, te falar a verdade, eu nem tinha pensado nisso não, mas é até engraçado a gente pensar nisso, né? Porque essa lição ela puxa sobre a criação e tal, mas não assim sobre o que Deus criou, né? Tal dia. Isso puxa mais para a relação entre Deus e os seres humanos, né? Adão e Eva. E como ele estava ali próximo deles e presente, até porque o tema central de toda a lição é mais ou menos esse, né? De se familiarizar com Deus. A lição de sábado ela vem trazendo isso, né? Que a gente vê na criação uma parte específica do caráter divino, que é a característica de um Deus criador, e esse Deus criador ele mostra nessa vontade de criar, de doar vida, de dar o presente da vida para outras criaturas e para o homem, particularmente. E eu acho legal que, como o Ronald falou ali atrás, essa é uma criação que ela dá para que nós possamos nos relacionar com ele, né? E uma coisa que eu tenho estudado um pouco mais a fundo nas últimas semanas, para ser honesto, o livro de Tiago. E até querendo pegar e puxar um pouquinho aqui a deixa, tem um texto que eu gosto bastante que está lá em Tiago 1,18, onde o apóstolo diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação, como viver a palavra de Deus. Então, o ser humano, o homem aí, foi dentro da criação os primeiros frutos, no sentido de que foi a primeira criatura ali no Éden a ter, de fato, a oportunidade de exercer o ensino, exercer a palavra de Deus, os frutos do que Deus tinha para ensinar e para mostrar para o homem como viver uma vida plena. E é bem legal essa reflexão aí de pensar que o dom da vida que Deus revela nesse caráter criador dele nos foi dado como uma oportunidade de viver de uma forma plena, de chegar aí à plenitude da mente humana, do corpo humano, do domínio sobre
sobre a criação, como Deus colocou Adão e Eva para ter esse domínio sobre a terra, né? Eu só queria pontuar, assim, algo interessante, na minha concepção, é que, tipo, Deus, ele fez o mundo em 7 dias, né? No sétimo ele descansou, e ele teve uma atenção especial, assim, teoricamente, né, com os seres humanos, entendeu? Na parte de moldar eles, na parte fisiológica e tudo mais. E, ao mesmo tempo, depois que ele criou tudo, ele não fez assim um tutorial e jogou para Adão e falou assim: olha, Adão, esse anjo aqui, ele vai te guiar para você fazer isso, entendeu? Tipo, ele só não, só deixou Adão, tipo, à mercê para ele mesmo descobrir o jardim por conta própria, entendeu? Para ele meio que não ter aquela coisa de tipo, para eu chegar em Deus, eu preciso de um anjo, entendeu? Não, tipo, ele foi aquela relação mais estreita, entendeu? Estreita. Eu acho muito mais interessante quando você vê que Deus ele tentou ao máximo ser tipo muito presente na vida de Adão e Eva, entendeu? Tipo, meio que tentando ao máximo estreitar os laços. E eu acho isso muito interessante porque demonstra que Deus ele tem um carinho muito grande pela gente, entendeu? Tipo, desde o início até hoje ele teve um carinho muito grande pela gente. Isso mesmo. E isso aí que vocês falaram me fez pensar. Porque às vezes tem religiões aí que retratam Deus como uma mera força, assim, uma mera entidade superior e que é isso, criou aqui o mundo e deixou o mundo, né, ou interfere muito pouco na vida, né, na criação, ou interfere até demais, né, fazendo coisas assim absurdas, tipo, se você pegar as ideias das mitologias antigas, né, gregas, romanas ou nórdicas, não sei o quê, a gente tem, a primeira imagem que eu penso é de Zeus, e Zeus bagunçava, tanto aqui quanto no outro mundo, e é também uma construção confusa e tal, mas, ou seja, é completamente diferente do que a gente tem retratado aqui, né, na Bíblia. A gente vê um Deus que é carinhoso, um Deus literalmente um pai, né, que cria ali seus filhinhos, dá o próprio fogo. Isso é uma coisa muito louca, cara, se você parar para pensar. O fôlego de vida que veio de Deus até Adão e Eva e tal, é o mesmo desde a criação e foi sendo, né, repassado através da raça humana, né, se procriando, mas no Deus não foi em cada um e soprou um novo fôlego e soprou, não, foi um só. E aí a gente segue nessa divisão aí, né, nessa herança. E é isso, e aí a gente vê que Deus cria eles, que nem o Ronaldo falou, e o Osman também, e bota ali no mundo criado para se desenvolver e crescer em inteligência, sabedoria e domínio da terra, né? Botaram os nomes dos animais e desbravavam o mundo ali, tinham ampla liberdade, né, de andar pelo jardim, de descobrir. Só um detalhe, né, que não podia ser feito, que a gente sabe qual é, da árvore da vida, mas essa cautela que é legal e que é tratada aqui, né? Deus cria, Deus ensina, Ele é presente, Ele está do lado, ensinando e desenvolvendo com eles. E aí, no dia de segunda aqui, teve um detalhe que eu achei maneiro. A lição traz aqui em destaque o verso, aliás, a questão do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu fiquei pensando nesses termos, né, das palavras empregadas, a imagem e semelhança. Porque eu acho que não faria sentido dizer essas duas palavras, né, se fosse no sentido físico unicamente, né, de aparência. A imagem já quer dizer que é parecido, né, em relação ao formato e tal. E semelhança, aí eu já trato como justamente aquilo que a gente não é capaz de enxergar, né, o metafísico da coisa. A inteligência, a capacidade, o raciocínio, a lógica, o pensamento. E olha só que outra coisa que se você para pensar, que é muito loucura, cara. Ele deu pra gente
qualidades, né, de vida, como as que eu falei agora, coisas que a gente consegue usar para o nosso, né, pro nosso bem, claro, e também usadas de forma maléfica para o mal. Mas é um detalhe muito louco para mim, né, Osman? Sim, e como você falou, essa parte de segunda discute bastante isso. Eu não sei aí direito os termos em hebraico, como o amigo Ronald aqui, mas a lição traz o imago Dei, né, do latim, que significa aí, como você falou mesmo, que nós fomos criados com coração, alma, forças e raciocínio. Então, o homem, dentro de toda a criação da terra, diferente dos animais, diferente das plantas como seres vivos também, diferente de todo o restante da criação, ele foi dotado dessa capacidade de pensar, de ter o raciocínio, de amar, de ser capaz de questionar também, a semelhança de Deus no sentido de que o homem que foi criado no Éden, Deus pensou no homem para desenvolver as suas capacidades, os seus dons, tudo o que ele foi dotado ao máximo para realmente prosperar. Nós não fomos feitos aqui na Terra, né? Como a teoria evolucionista conta, por exemplo, para sobreviver. Então, de acordo com a sobrevivência do mais apto e de acordo com as necessidades, o ser humano e as criaturas elas vão se desenvolvendo. Na verdade, nós somos criados não para sobreviver, mas para prosperar, para pegar aquilo que existia na Terra, para pegar tudo que o homem tinha domínio e fazer um bom uso, um uso não como a gente vê hoje, né, com o homem destruindo o meio ambiente, matando animais e destruindo a criação de Deus, mas sim cuidando dela e aproveitando a natureza e a mente que Deus deu e a sabedoria que Ele nos dota desde o começo para um bem maior, para usar essas coisas para chegar aí a esse caráter que Deus idealizou para o homem. Mas, infelizmente, por conta do pecado, isso se torna cada vez mais difícil e o homem se tornou cada vez mais distante do que seria o plano inicial do ensino que Deus queria nos dar com a criação. Eu acho muito interessante a partir de segunda-feira, porque vem falando que quando Deus criou Adão e Eva, ele os fez a sua imagem e semelhança, né? E aí nisso além disso, ele criou eles com a capacidade de se desenvolverem mais e mais a sua semelhança, entendeu? E aí vem falando, né, logo em seguida, que Adão e Eva eram tipo perfeitos quando saíram das mãos do Criador, entendeu? Eram perfeitos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, tipo, eram seres perfeitos, entendeu? E aí vem complementando, dizendo que, tipo, no entanto, Deus planejava que quanto mais eles vivessem, mais perfeitos eles se tornassem, entendeu? Mais eles se pareceriam com a imagem e semelhança de Deus. E eu acho isso muito incrível, porque, tipo, viajando assim, pensando e tudo mais, a gente vê seres humanos hoje em dia, né, que fazem feitos incríveis, assim, de, sei lá, um atletismo, ou, enfim, provas de resistência, essas coisas, e já são, tipo, coisas assim, que você fala, cara, isso é muito absurdo. Aí, tipo, se você fizer um paralelo, imagina como que Adão e Eva, tipo, era no início, entendeu? Tipo, como que eles deviam ser intelectualmente, fisicamente, tipo, quais que eram os limites deles, entendeu? Tipo, e aí a gente leva para um outro paralelo, que é tipo, imagina se eles não tivessem pecado, entendeu? E eles continuassem evoluindo como pessoas espiritualmente, entendeu? Como que, tipo, seria a relação homem e Deus e como seria, tipo, os seres humanos se eles não tivessem, tipo, pecado e, infelizmente, tipo, perdendo, assim, né, por um tempo o direito, assim, de estar perto, assim, bem próximo do pai, entendeu? Eu acho isso muito incrível. Cara, vocês são geniais, trouxeram aqui informações preciosíssimas aí, conseguiram pegar aí da lição as informações mais importantes e trouxeram aqui para um debate, eu acho que é o debate central da lição humana, né? Que é justamente essa condição do ser. Nós aqui, adventistas, nós não cremos que estamos na Matrix. Então, obviamente, nós como seres humanos nos desenvolver, né?
E Deus, ele fez essa criação justamente pensando nesse desenvolvimento, cara. Se a gente for pegar o próprio pecado da Eva, né, da raça humana, né, mas obviamente ele começando pela Eva, quando ela aceitou comer do fruto, foi justamente para quê? Para conhecimento do bem e do mal, né, para ter todo o conhecimento. E ele tipo assim, deu uma bugada, porque, como assim? Eu já disse que ela ia ter um grande conhecimento, né, que ia se desenvolver esse conhecimento, e aí ela queria quis, né, apressar os passos aí, e pegar um atalho para conseguir esse grande desenvolvimento e tal. Mas o que eu fico pensando assim, muitas vezes a gente, na nossa vida espiritual, a gente também está querendo pegar atalhos, sabe, que a Eva acabou pegando, porque nós como seres com plena liberdade, com as nossas individualidades, com as nossas características, né, as nossas faculdades mais espirituais, físicas e mentais, muito bem lembrado aí pelo Ronaldo, a gente tem características únicas e desenvolvimentos únicos. E eu fico pensando assim, levando para esse lado do atletismo que o Ronaldo levantou aí, aquele cara que corre pra caramba, o Usain Bolt, né? Eu acho que eles corrigem se eu tiver falado alguma coisa errada. Mas, meu amigo, se botar para eu e ele uma corridinha, tipo, curta, tá ligado? Uma corridinha de alguns metros, assim, mano, ele vai dar 2 pisadas e já vai estar na minha frente. Fora que eu tenho um condicionamento físico horroroso. Então, assim, ele vai me ganhar de lavada. Mas, por um outro lado, talvez se a gente fizer uma prova de história, né, que eu tenho um conhecimento um pouco mais elevado, né, talvez, não sei qual é o conhecimento do uso em relação à história, mas se a gente fizer uma prova de história do Brasil, aí sim eu posso ter certeza de que eu vou ter um desenvolvimento maior do que o dele. E por que que isso acontece? Por causa justamente dessas peculiaridades que Deus criou cada um. Quando Deus criou Adão, ele foi lá e falou assim, Adão, você tem um serviço, você vai cuidar da natureza. Então ele já tinha criado a natureza foi criada toda antes de Adão. Adão foi a última coisa, né, que ele criou, Adão e Eva foram as últimas coisas que ele criou. E ele leva para Adão, Adão, você que vai ser o cara aí, o jardineiro, que vai cuidar e tudo mais. Pensando assim, a natureza é algo era algo tão importante para Deus, tão importante para Deus, que ele fez o homem mais perfeito que ele criou cuidar daquela natureza, e hoje a gente simplesmente ignora a natureza. Acha que por nós termos sido criados depois, ou por sermos melhores do que qualquer outro animal irracional, a gente nos dá o direito de acabar com algo que foi por Deus. Que, se a gente for ponta do lápis, é nossa responsabilidade, assim como era a responsabilidade de Adão também, cuidar da natureza. Então eu fico pensando assim, por que eu tive esses pensamentos ecológicos aí do Partido Verde, né? Porque, recentemente, o Galter sabe como é que é esse lance, eu comecei a plantar umas coisas, cara. A gente conseguiu um terreno aí, lá para cima, e eu comecei a plantar umas coisas e perceber o desenvolvimento da planta. E aí também, em algumas lições passadas, a gente falando sobre discipulado e também acabando nessa questão ligada ao processo, né, de plantio e colheita. E, cara, não existe nenhuma manifestação, como a gente comentou na lição passada, melhor do que traduz o aspecto de Deus do que a natureza. É algo tão perfeito, algo tão milimetricamente perfeito, né? O sol na quantidade certa, a chuva na quantidade certa, e aí cresce um pé de árvore, cara, brota pé de árvore do cimento, do concreto. Eu até vi um meme nas redes sociais, né, que num quadradinho tinha assim uma planta brotando do asfalto, super desenvolvida, grandona lá, fortona. Aí no outro quadradinho tinha assim uma planta que a gente planta no potinho de manga, e a plantinha lá murchinha, né, a plantinha lá quase morrendo. E aí eu fico pensando nisso, cara. Será que a gente não tá assim plantado no nosso potinho de manteiga ali, fechadinho, e não tá desenvolvendo as características que Deus quis que nós desenvolvamos, né? Porque, como o Ronaldo comentou, cara, imagina se o pecado não acontecesse. Adão e Eva eram, tipo, os caras do universo, né? Só não seriam melhores que Deus, mas eram os caras do universo. E por conta do pecado a gente foi caindo, caindo, caindo.
Inclusive, né, existem alguns personagens bíblicos que também tinham capacidades tremendas, e a gente aqui fica limitado muito por conta do pecado, mas também por conta de nós mesmos. Nós não buscamos, né, o ideal do espiritual, etc. E aí eu faço já as perguntas para vocês aí, começando pelo querido Galter aí, né? Cara, eu tava vendo na lição, né, e uma galera falando e houve um comparativo, né? Porque muitas vezes, a lição aborda pra gente isso também, muitas vezes a gente vai um pouco pela cabeça dos outros, né? E a gente não confia muito naquilo que Deus mostra pra gente, a gente acaba indo pela cabeça dos outros. Eu vi um termo, achei muito interessante, que nos compara como ovelha, né? E não como os bois, porque ovelhas seguem o pastor, né? Os bois são independentes, né? As vacas aí são independentes. Por isso que ele nos compara com ovelha e não com um animal. E aí eu pergunto aí para o nosso querido Galter aí, depois também para os outros meninos, assim, o que nós, como cristãos, podemos fazer para demonstrar nas nossas ações o poder criador de Deus? Porque muitas vezes a gente mostra um cristianismo que talvez seja um pouco mais fácil de mostrar, e aí o Gênesis fica aquele livro fantasioso, né? Fica como aquele livro cheio de fábulas. Tem muita gente que é cristão e não acredita no Gênesis como forma literal. Então, como que a gente pode demonstrar esse Deus criador nas nossas ações no dia a dia? Diga lá pra gente. Meu parceiro Ronald, eu tenho para mim, cara, que a gente consegue tratar essa questão aí de, assim, infinitas formas. E aí eu gosto de pensar em duas, assim. Uma delas é direto no, vamos colocar assim, naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente vê, né? Se eu sou uma pessoa que segue aquilo que Deus deseja para mim, se eu me preocupo com os conselhos que Deus deu para mim, né? Eu vou ser uma pessoa que vai externar, né, esses detalhes, assim, e aí isso acaba sendo um diferencial num mundo tão complicado e tão ruim que é o mundo que a gente vive hoje. Hoje em dia, para você ter, quando a gente para pensar, cara, que loucura, a pessoa que é educada, que é calma, que é tranquila, essa pessoa é uma pessoa diferente. Ela é anormal, porque o mundo inteiro é o contrário. Então, quando você vê uma pessoa que ela é, né, da paz ali, que não entra em conflito, uma pessoa educada, você vê que as pessoas ela acreditam em alguma coisa. Porque não é fácil. Não é fácil você manter a calma, manter a paciência em relação ao que está em nosso entorno aqui. É faculdade, é trabalho, é pressão externa, é família, é amigo, é tudo. Então, é um esforço, realmente, você seguir nessa linha. E aí eu acredito que segue daquela forma, né, do famoso verso aí, pelas suas ações vos conhecereis, pelas suas ações e pelas suas palavras também, né, que a gente consegue fazer essa distinção aí. E o outro ponto que eu acho que é um detalhe que exemplifica também, é que quando eu entendo isso que você falou, Ronald, de que eu sou parte da criação e foi designado a Adão e Eva lá, o cuidado com essa criação, pelo fato da gente ter um posicionamento acima, né, da consciência, do juízo de realidade, eu percebo que o mundo não é meu, né, para eu fazer o que eu quiser e né, fazer essa pressão aí, que eu destruo tudo para conseguir alguma coisa, é outro detalhe que eu acho interessante. A gente cuida daquilo que Deus criou para a gente, né? Assim como nós cuidamos das pessoas, a gente também vai cuidar da criação. Eu achei muito importante isso que o Galter pontuou, é aquilo, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos. E aí eu coloco que talvez nessa questão toda existem dois extremos, que seria no meio cristão, por exemplo, a gente vê muito isso, as pessoas que pensam que porque Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, que a gente não tem a obrigação mais de ter o cuidado com a natureza. Existem pessoas dentro do meio cristão que pregam contra as questões ambientais, até quando se envolvem
política e essas discussões, ou que as questões sociais, como cuidar das pessoas mais pobres e que têm maior dificuldade, que isso não é papel do cristão, que Jesus vai voltar um dia e aí ele vai consertar tudo, então não tem porque eu perder o meu tempo, né, fazendo isso, quando na verdade, quando Jesus veio aqui na Terra, ele mostrou que nós estamos aqui durante o tempo que estamos, embora seja uma coisa temporária, até que o reino dele se estabeleça, nós estamos aqui para cuidar das pessoas, cuidar da criação de Deus. E os dois extremos aí seriam justamente esse das pessoas que deixam de lado a criação, deixam de lado cuidar do que Deus nos deu, e em outro extremo a gente tem as pessoas que se apegam demais também às coisas que existem no mundo hoje, ao que é atual e o agora. Então, é, é como se existisse só uma vida aqui na Terra e isso aí vai para vários pontos, seja de querer acumular riqueza, seja também a obsessão com essas mesmas questões sociais e ambientais, por exemplo, ao ponto de só viver para isso e achar que tá tudo bem fechar a cabeça naquilo, quando na verdade o cristão, como vocês pontuaram muito bem, ele vive de uma forma diferente, ele é calmo ao falar, ele é paciente, ele escuta primeiro, ele cuida do outro, ele cuida da natureza, e isso foi exatamente o que Deus falou. E a lição trouxe muito bem isso quando ela falou do caráter de Deus, na parte que fala sobre quem é Deus. E eu achei legal que a lição ela veio separando que Deus é o Deus que fala, Deus ele tem a voz, então ele se manifesta, e a gente sabe que quando Jesus veio aqui na Terra também, ele não, quando ele via algo errado, ele se posicionava, ele ia lá, ele dizia e ele agia, porque Deus não é um Deus passivo, ele é um Deus de ação, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que observa, um Deus que organiza, um Deus que escuta, é um Deus em que se pode confiar. E aí, apesar de todo o poder que Deus tem, o poder de criar, o poder de colocar as coisas, cada um em seu devido lugar, se você trazer para a questão do relacionamento de Deus com o homem, desde o Éden até hoje, que se apresenta nessa questão do ensino, ao mesmo tempo que ele tem todo esse poder, ele é um Deus que também escuta. Ele é um Deus que para escutar as nossas orações, escutar o homem, escutar cada uma das suas necessidades, mesmo que, né, eu aqui que sou insignificante, pedaço de poeira cósmica no meio do universo gigantesco, e mesmo assim a gente tem um significado pessoal para Deus, ao ponto de que ele queria e quer ainda ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Voltando aí no começo da sua fala, cara, sobre o que a gente faz com o mundo e tal, só fechando, né? É um equívoco, cara, gravíssimo achar que a gente é desconectado com o mundo que a gente vive, né? Onde eu posso fazer determinada coisa e achar que isso não tem retorno sobre mim, mas aí também um péssimo exemplo do egoísmo humano, né? Eu faço aquilo que eu faço porque não vai me atrapalhar em nada, então eu vou jogar ali um lixinho no chão, não tem problema nenhum, não vai me atrapalhar mesmo. E aí a gente não se preocupa, né, com o próximo ou com justamente a criação de Deus. Só voltando um pouco no que o Osman disse sobre Deus ele ser um Deus que ele te repreende e tudo mais, mas ele também te escuta, entendeu? E eu acho isso muito interessante porque, claro, corrija-me se eu estiver errado, mas era uma fala sobre, eu não lembro se era sobre os anjos terem inveja, essas coisas, da gente, entendeu? Porque a gente tem meio que uma ligação direta com o Pai, que é tipo a oração, entendeu? Tipo, eu acho isso muito incrível, porque como se a gente enviasse um Sedex para Deus, entendeu? Tipo, a gente tem um problema, mas a gente envia um Sedex espiritual para Deus e chega e ele ouve, ele escuta, mas claro, ele pode não responder na hora, entendeu? Mas eu acho muito interessante porque ele para, escuta e tipo pode levar uma semana, um minuto, um dia, um mês, mas ele
vai responder a sua oração, entendeu? Mesmo que seja sim, não, talvez, espere, não é o momento, entendeu? Ele responde. E, tipo, eu acho isso muito interessante, porque nós vivemos num mundo, assim, tão corrido, onde a gente tem uma rotina, assim, que, falando por mim, é muito corrida, entendeu? Tipo, se eu parar, assim, 5 minutos e orar, entendeu? Eu consigo sentir, assim, se eu parar realmente, eu consigo sentir Deus falando comigo, assim, e aí, pode falar e tudo mais, qual que é o seu problema? Tô aqui e tudo mais, entendeu? E aí eu gosto ainda mais do paralelo de você pegar e, por exemplo, se você faz isso, tipo, vamos supor, no ônibus, entendeu? É uma coisa assim que você já sente uma diferença. Agora, tipo, imagina você fazendo, sei lá, na natureza, entendeu? Você vai num parque assim, tudo mais, fica perto das árvores e para 5, 10, 20 minutos e tipo começa a falar com Deus, entendeu? Você tem assim uma conexão diferente, uma experiência diferente. Entendeu? Você consegue sentir que tipo mesmo a toda a correria, você consegue ouvir, tipo, no caso, Deus consegue te ouvir, entendeu? E você consegue sentir que Deus está te ouvindo. E eu acho mais interessante ainda, porque voltando na pergunta, né, sobre como que tipo nós podemos ser e transparecer mais, eu gosto muito assim de tipo pensar que o ser humano ele consegue chegar mais perto de Deus quando ele fica mais perto das coisas de Deus, entendeu? E não necessariamente precisa ser uma igreja e tudo mais. E sim, tipo, você tá andando na rua e você tá vendo, sei lá, a praia, entendeu? Você, sei lá, olha e fala, caramba, que lindo, mano. Tipo, Deus fez isso, entendeu? Tipo, ou, sei lá, você tá andando assim, você vê umas montanhas. Nossa, que bonito. Deus fez isso, entendeu? Então, tipo, é, eu acho muito bonito, assim, a maneira como que Deus, ele sutilmente, ele conversa com a gente, entendeu? E a gente, às vezes, nem percebe, entendeu? Que ele tá olhando assim, falando pra gente, olha aí, ó, olha que mundo bonito que eu fiz pra vocês e tudo mais, pra vocês aproveitarem e tal, entendeu? E eu acho que, tipo, lógico, a gente fica meio assim, nossa, eu queria que Jesus voltasse logo e tudo mais, eu queria que Jesus voltasse logo e tudo mais, mas eu fico imaginando Deus assim, tipo, Deus, Jesus falando assim, cara, eu queria muito voltar pra eles logo, entendeu? Tipo, eu não suporto, assim, porque a gente, claro, pelo menos que eu saiba, nenhum de nós aqui é pai, entendeu? Então, tipo, a gente não tem aquela coisa de filhos e tudo mais, mas, tipo, eu vejo, sei lá, o meu pai e tudo mais, quando eu era pequeno, e a gente se machucava, eu, no caso, se machucava, e era aquela coisa assim, meu Deus, meu filho, meu Deus, tipo, não aconteceu nada, tipo, arranhou a unha, meu Deus, o meu filho, nossa. Então, tipo, eu fico imaginando como que Deus ele deve ficar quando ele vê a humanidade, assim, tipo, tão sobrecarregada de pecado e aquela coisa toda, entendeu? Eu achei legal isso que o Ronaldo falou, porque a gente vive tão conectado, né, o tempo todo na correria, no trabalho, redes sociais, que às vezes é difícil se desconectar do resto do mundo. Imagina aí a dificuldade. Eu, pelo menos, não imagino que vocês também, a gente estuda, trabalha, tem dificuldade em pegar, ir para um parque e às vezes ficar um pouco isolado na natureza e tentar escutar a voz de Deus. Mas até voltando no exemplo que deram aqui mais cedo, que eu acabei esquecendo de comentar, mas achei muito legal, a questão das ovelhas e dos bois, né? A gente tende no mundo hoje a querer fazer muitas coisas por conta própria. Então, eu sei o que é melhor para mim. Eu sou orgulhoso e aí eu vou querer fazer as coisas do meu jeito, ou senão eu vou na onda do que os meus amigos estão fazendo, do que o pessoal da faculdade, do trabalho tá dizendo, do jeito como eles estão agindo. E no meio disso, a gente se esquece de ouvir a Deus e de que no fim ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós e tem um plano, tem um projeto de vida, tem sempre uma resposta para cada um dos nossos questionamentos. Só que a gente está tão ocupado com outras coisas, escutando outras pessoas, escutando outras vozes, escutando tudo menos Deus, que acaba que a gente não percebe isso, ou percebe e simplesmente decide ignorar. Essa conexão com Deus que vocês comentaram é realmente muito, muito interessante, muito importante, porque ela está ligada diretamente com aquilo que a gente estava comentando no começo, né, que é justamente essa, essas características únicas que Deus tem em cada um de nós, né? Porque
nós não somos completos. Se nem Adão e Eva eram completos, mesmo no melhor modelo de ser humano já criado, né? Mesmo assim, eles não eram completos. Imagine nós, né, que fomos tão corrompidos pelo pecado. Mas o interessante é que a natureza se mostra perfeita em si mesma. Mesmo com o pecado influenciando em diversas formas, a gente consegue perceber a mão de Deus na natureza e consegue perceber a mão de Deus também nas nossas escolhas, né? Como seres individuais e livres conseguimos viver uma vida conforme a vontade de Deus. Inclusive, tem um texto da nossa querida Tia Ellen White, né, que na lição dessa semana, que ela faz o seguinte: o livro Educação, na página. Esse livro, cara, é muito bom. Realmente, esse livro, procurem depois. Ele é muito bom porque ele casa perfeitamente com o tema desse trimestre. E ela diz assim, lá na página 17: cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de uma característica própria do Criador: a individualidade, a capacidade de pensar e agir. E ela continua: a verdadeira educação desenvolve essa qualidade a verdadeira educação desenvolve a qualidade divina, preparando os jovens para que sejam pensantes e não meros reflexos do pensamento dos outros. Então, acho que isso é muito legal, né? A gente é ovelha, mas não é boi, né? Pelo nosso próprio instinto. Ou então o gado está indo, a gente vai atrás, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Existe essa velha canção aí. Mas não, nós somos criados para ser seres pensantes, seres individuais e, claro, guiados por Deus acima de tudo. Nós somos tão especiais para Deus que Ele nos deu um nome, sabe? Ele deu a tarefa para Adão dar o nome, mas Ele deu o próprio nome. Aí eu fico lembrando, quando eu era moleque, eu gosto muito de cachorro. Até hoje eu gosto muito de cachorro, mas a minha mãe e minha irmã, elas não gostam de nenhum animal, né? Não gostam de cachorro, não gostam de gato, não gostam de ter animais de estimação. E aí eu lembro que eu andava na rua e via um cachorro de rua assim, e eu já começava a brincar e botava nome, né? E minha mãe brigava comigo, ela falava assim: não bota nome no cachorro porque começar a seguir a gente. E aí eu fico pensando assim, quando criou o ser humano, Ele fez questão de colocar um nome na gente. Ele fez questão de marcar a importância e a relevância para Ele. E aí, né, como o Ronaldo, o Osman comentaram aí, tem muita coisa que está nas nossas mãos, né, na mão do ser humano para fazer, por exemplo, levar o evangelho, né? Então, que Deus nos deu essa responsabilidade, que não são responsabilidade de outros seres, né, dos anjos ou de outros seres criados, são responsabilidades nossas. Isso mostra o quão importante nós somos para Deus. Acho que é por aí, né? Nós somos uma das principais criações de Deus, e a principal característica de Deus é ser um Deus criador. Então a gente precisa sempre meditar nisso aí. Meus amigos, está muito bom o papo, mas infelizmente vamos finalizar o nosso papo de hoje, e eu vou dar um momento agora para vocês colocarem as suas considerações finais e o que vocês tiraram de interessante aí da lição dessa semana. Começando por ele, Galter. Pois é, meu querido Ronald, hoje o papo foi sensacional, cara, de verdade. Muito bom estar aqui com os Osman e o Ronaldo. Foi só ideia na veia para a gente considerar aqui e ficar pensando aí pelo resto da semana. Cara, eu fecho para mim com um pensamento, assim, mais um pouco sentimental, né? De que Deus, ele realmente se importa com a gente. Às vezes a gente pode estar pensando que a gente está sozinho, né? Que não tem jeito, que as coisas estão dando errado e vão continuar dando errado e não tem pra gente, não tem saída e tal, mas isso acaba criando, né, ansiedade, depressão e paranoia e pânico, uma série de coisas aí que acaba atrapalhando, né, a nossa qualidade de vida, que é uma coisa tão sagrada, né? E eu queria dizer que há saída, sim, há solução
Você precisa das pessoas certas do seu lado, pessoas que vão te ajudar, te dar um conforto, um alívio e que vão te lembrar, né, disso que eu estou falando, de que Deus está aí sim para cuidar da gente, vai estar sempre do nosso lado, não interessa o que a gente faça, a gente pode errar, cair, fazer muita coisa errada, mas a partir do momento que o arrependimento vem, aí já era. Aí é só abrir os braços e pode ter certeza de que Deus vai estar com você. Maravilha, meu querido Galter. Diga lá, Ronaldo, as suas considerações finais, meu querido. Pegando um gancho com o que o Galter disse, eu vejo muitas pessoas, assim, que chega até a ser um pouco engraçado, para falar a verdade, assim, não desmerecendo, mas são pessoas que, tipo, elas vão lá, pecam, erram, e aí, tipo, elas meio que fazem o inverso, entende? Tipo, em vez delas irem atrás de Deus, mas elas se afastam por medo de, tipo, não, eu pequei, eu tô errado, eu fiz besteira e tudo mais, Deus não me quer e tudo mais. E eu penso assim, cara, eu acho que esse é o momento onde Deus mais te quer, entendeu? Porque é onde ele realmente ele quer mostrar para você quem ele é e o que ele quer fazer na sua vida, entendeu? E eu acho assim que por mais pecadores que nós somos, sempre tem a chance de redenção, entendeu? Sempre tem a chance de, tipo, Deus ir lá e mostrar para você qual é o caminho correto, entendeu? Então, tipo, nunca é tarde para voltar para casa do Pai. Essa é a frase, entendeu? Que eu queria usar. Nunca é tarde. Então, tipo, coloque sua vida em dia com Deus, entendeu? Claro, vá no seu tempo, mas saiba que a vida é praticamente um sopro, entendeu? E aproveite os bons momentos, aproveite as bênçãos que Deus quer te dar durante a semana, entendeu? Não fique pensando muito no amanhã ou daqui um mês, um ano, entendeu? Viva o agora. Talvez Deus quer te mostrar algo legal agora, entendeu? E você está perdendo porque ou você reflete no passado ou reflete muito no futuro, entendeu? Então, tire um tempo para ele. Tente ver, assim, identificar o que ele quer te mostrar durante a semana. Por mais minimamente que pareça para ele já é uma coisa muito grande. Ver você se interessando pelas coisas dele. Muito bom, muito bom. Diga lá, Osman, as suas considerações finais. Gente, diante de tudo aí, isso que a gente estudou, que os meus colegas aqui colocaram também, eu acho que um apelo muito importante de se deixar é que, mesmo no mundo hoje com pecado, mesmo com um mundo que não reflete, né, nem de longe tudo que Deus idealizou para o ser humano, idealizou na criação, ainda assim a gente consegue ver no homem, na natureza, em todas as criaturas um pouco da glória de Deus. E eu lembro que eu tive um professor de física no ensino médio, que ele repetia muito uma coisa que para mim ficou muito na minha cabeça, que se a gente é bom, se a gente tem alguma qualidade, algum dom, alguma habilidade, na verdade não é porque nós temos aquilo, que nós somos aquilo, mas sim porque Deus permite que nós estejamos refletindo um pouco da glória dele. Nós refletimos um pouco da glória de Deus. E exatamente como o Ronaldo falou aí, não importa o quão distante a gente esteja, ele está sempre disposto a estender a mão e a nos dar essa nova vida. E a partir do momento que a gente aceita essa nova vida e se esvaziar de nós mesmos, Deus tem um plano, tem um sonho para a vida de cada um. Ele está sempre pronto para nos dar esses dons, nos dar um pouco mais a cada dia da glória dele, para a gente pegar isso e passar para as outras pessoas, e para poder ser fonte de luz e de alegria no mundo, e para poder sempre estar fazendo a diferença também na vida uns dos outros, e vivendo de forma plena, como foi o plano que ele teve desde o início dos tempos para cada um de nós. Então, o apelo nessa noite para a gente se voltar para ele, e isso aí não é um esforço que parte de nós, mas sim um esforço que Deus já fez com o sacrifício de Jesus lá na cruz, para a gente só pegar, aceitar e, se esvaziando de nós mesmos, podermos nos encher então da glória de Deus. Muito bom mesmo, meus amigos. Muito obrigado pela ação de vocês. E claro, você que está nos ouvindo agora aqui no Spotify, você pode seguir
né, o nosso canal aqui, porque você vai ficar sabendo toda vez que a gente postar um episódio novo. E você que está ouvindo a gente no canal do YouTube, já pode deixar um likezinho aí e comentar aqui, né, o que você achou dessa semana. Não esquece de se inscrever no canal também para você ficar atento para quando nós enviarmos um novo episódio do Estudo da Lição. Meus amigos, qualquer informação é só seguir a gente lá no Instagram, @classvix, VX no final. E aí você lá também vai ter a informação de quando a gente vai lançar o nosso podcast, quando a gente começa as nossas lives. E por isso, muito obrigado e até semana que vem. Valeu!